Pessoal, o que nós criamos até agora? Nós criamos uma coluna calculada. O que é uma coluna calculada? Ela tem um resultado para cada linha. Se eu tiver uma tabela que ela tenha 1000 linhas, eu vou ter 1000 valores. Eu tenho um segundo item muito utilizado aí, que é a medida. O que é a medida? A medida ela é um valor único. A tabela, eu tenho vários valores para cada linha. A medida é um valor único. Vamos pegar um exemplo de medida. O que eu calculei aqui na relação a vendas? O total de cada venda. Se eu quiser somar todas as vendas, vou ter um valor único, é chamado medida. Tá? A medida, a gente usa muito chamar nos indicadores, né? O total de vendas, total de compra, total do custo. Eu vou trabalhar com a medida. Coluna calculada é uma coisa, medida é outra. Na medida, pessoal, é o seguinte: você pode pegar um projeto de Power BI e você vai ter ali em torno ali de 200 medidas, 100 medidas, e esse projeto vai crescendo gradativamente, tá? Então a medida, eu tenho que criar uma tabela vazia, não é obrigatório, é uma boa prática para poder ficar bem organizado. Eu criar uma tabela vazia para poder armazenar essas medidas. Como eu crio uma tabela vazia? Na verdade, não é bem criar uma tabela vazia, é uma artimanha que a gente utiliza. Vocês estão vendo esse botãozinho aqui, inserir dados? O que é inserir dados? Teoricamente, é para mim inserir dados na mão. Como assim inserir dados na mão? Imagina aqui, ó. Cliquei aqui em inserir dados. Vou colocar aqui, ó. Custo. Vou colocar juros. Um exemplo. Essa tabela vai chamar juros. Aqui vou colocar juros, taxa. Vou colocar aqui 2%. Prazo. Eu estou criando uma tabela na mão nessa opção de inserir dados. Eu posso também copiar e colar uma parte de uma tabela. Olha que interessante aqui. Eu pegar um pedacinho dessa tabela aqui, olha, vim aqui e colar. Também eu tenho essa opção, tá? Mas eu não vou fazer isso nesse momento. A função de inserir dados é isso. Você inserir manual ou parte de uma tabela, não tem que importar uma tabela inteira. Essa aqui é a função de inserir dados. O que eu vou fazer no inserir dados? Vou vir aqui, ó, vou cancelar. Vou voltar no Power BI. Vou clicar aqui em inserir dados. Aqui em nome da tabela, tá vendo? Olha, eu vou chamar ela de medidas. Vamos lá. Página inicial. Inserir dados. Vou chamar ela de medidas. Para quê? Eu vou criar uma tabela que teoricamente não tem nada, só vai me colocar as medidas lá dentro, para você ficar bem organizado, não ficar aquela bagunça de medida em outra área. Eu sou obrigado? Não sou. É uma boa prática fazer isso, separar as medidas. Correto? Vou clicar aqui no botão carregar. Cliquei no botão carregar. O que eu fiz aqui? Veja que no cantinho agora eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma tabela chamada de medidas. Correto? Uma tabela chamada de medidas. Se eu abrir ela aqui, ela vai mostrar o quê? Essa setinha, ela me mostra que ela tem uma coluna. Por enquanto essa coluna não vai me atrapalhar. Ali eu vou criar as medidas. Como que eu crio uma medida, pessoal? Vejam bem. Eu clico aqui em cima da tabela de medidas. Tem várias opções. Olha aqui em cima. Nova medida. O que nós fizemos até agora foi o quê? Fizemos a questão de nova coluna, não foi? Mas agora vamos criar nova medida. Cliquei em nova medida. O que ele vai abrir para mim, pessoal? Ele vai abrir a barra de forma. Ele vai abrir a barra de forma. O que eu quero fazer aqui? Eu quero copiar. Vamos pegar da apostila para a gente fazer a coisa certinho, tá? É a página 51, não é isso? Isso. 51. Mas para você verem aqui, a primeira medida, total do custo. Eu quero somar todo o custo. Quando eu criei a coluna calculada, eu criei o custo de quê? O custo de cada venda. Agora eu quero somar toda aquela coluna. Quero pegar o somatório de toda aquela coluna. Como é que eu vou fazer aqui? Ó?
Primeiro eu vou colocar o nome da medida. Eu coloquei como total custo. Então, aqui antes do igual, eu vou colocar total custo. Beleza, pessoal, qual que é a fórmula DAX? Aqui são as fórmulas DAX. Qual que é a fórmula DAX que eu vou utilizar para somar uma coluna? No Excel, já traduziu. Com a RBI não tem tradução ainda. É o SUM, S-U-M, SUM. Certo? SUM. Aí ele me pergunta o que ele abre para mim agora. Fabrício, qual coluna você quer somar? Qual tabela e coluna eu quero somar? Eu quero somar na fato vendas. Se eu colocar a letra F, ele já vai listar todos que começam com a letra F. Fato vendas, total custo. Dou Enter, fecho o parênteses, dá uma paradinha, guardem por favor. Dá uma paradinha e criei ali o total do custo. Mas cadê o valor? Quando você cria uma coluna calculada, você vem aqui na tabela em questão e você já vê a coluna criada. Já aparece aqui para você. Já aparece a coluna criada. Quando você cria uma medida, não. Ela não aparece o valor. Eu tenho que colocar ela em um visual. Qual que é o visual que eu uso normalmente para colocar uma medida única? Total de venda, total do lucro, total da margem. É um card, um cartão. Tá? Quem que é o card? Olha aqui para vocês verem. Eu venho aqui na parte visual. Aqui são os visuais, não é isso? Tá? Olha quem que é o card aqui. O card, pessoal, esse 1, 2, 3 aqui, estão vendo? Uma caixinha. 1, 2, 3. Abaixo do gráfico de rosca. Eu vou marcar aqui, mas não tem como fazer os dois ao mesmo tempo, não. Esse 1, 2, 3 aqui, ele é um visual. Ele é um cartão. Ele é um visual para colocar um gráfico único. O que eu vou fazer aqui? Eu pego esse visual, clico uma vez, ele vem para a minha área de desenho. Aí eu vou criar a parte visual. O que eu posso fazer agora? São várias formas de fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a medida que eu criei, vou clicar com o mouse, vou segurar e vou arrastar para cima do cartão. Está aqui, ó. Então o meu total do custo é 3,91 milhões. Vamos fazer de novo? Não me perdi lá no início. Tudo bem? Tranquilo? O meu também. Tem que repetir isso para várias vezes. Vamos fazer de novo. Bora, beleza. Reiniciar. Tá, tudo bem. Você já está. Você terminou de reiniciar? Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu posso criar medida aqui dentro da Fato Vendas? Posso. Eu posso criar a medida aqui da dimensão canal vendas? Posso. Mas vira uma bagunça danada. O meu também reiniciou. Tudo bem? Aí fechou a planilha. Para eu chegar lá. Perfeito. Primeiro vamos recriar aqui com vocês a tabela de medidas. Página inicial, inserir dados. Página inicial, inserir dados. Perfeito? Cliquei aqui, página inserir dados. O nome, qual vai ser o nome aqui? Vou chamar de medidas, tá? Medidas. Estamos juntos aí, pessoal? Sim. Perfeito? Vou clicar onde agora? No botão carregar. Aí aqui no cantinho, ele criou para mim quem? Ele criou aqui a tabela de medidas. Tá? Vai ser onde eu vou colocar todas as minhas medidas. Pessoal, eu já peguei projeto com tantas medidas que nós enumeramos a medida. Medida 01, calcula o custo. Medida 02, calcula o lucro. Medida 03, porque de acordo com o que o senhor já vai te pedindo, vai aumentar a quantidade de medidas. Tá? Calcula isso para mim, calcula aquilo. Já vai inventando módulos, vai criando as medidas. São chamados indicadores. Tá? Aí vim aqui em medidas, vim agora em cima de medida, selecionei ela, que está selecionada. São várias formas, olha aqui. Eu posso clicar com o botão direito aqui em cima, aparece lá também, ó, nova medida. Tem um atalhozinho com o botão direito. Cliquei em cima de medidas,
botão direito, nova medida. Perfeito? Ou eu posso vir aqui, cliquei aqui em cima, voltei aqui o botão, nova medida aqui em cima. Perfeito? Não apareceu na sua seleção não também. Qual seleção? Está aparecendo seleção. Deixa eu ver o seu. Cara, aí você criou uma medida dentro da medida. Apaga essa de baixo aqui. Botão de isso. É isso aí mesmo, ó, medidas. Tá certinho. Não tem aqui essa caixinha de seleção. Qual a caixinha de seleção? Quadradinho. Quadrado vermelho? Não, aquilo ali é um marcador, cara. Aqui, embaixo, coluna. Coluna 1. Certo. Essa marca, esse quadradinho que tem ali. Não marcar. Não, tem que marcar isso aqui não. Tem que marcar aqui em medida. O que é esse coluna 1 aqui? O que é esse coluna 1? Quando eu criei o inserir dados, ele automaticamente já vem uma coluna em branco. Então, esse é o coluna 1. Eu não posso apagar ele agora. Depois que eu criar uma segunda medida, uma primeira medida, eu consigo estar apagando ele. Perfeito? Então, medidas. Perfeito. Como que eu posso criar uma medida? Selecionei aqui, tem um botão aqui em cima, nova medida, tem um atalhozinho, botão direito aqui, nova medida, tá? Tem várias formas de você criar uma medida. Lembrando, coluna calculada, resultado de uma coluna inteira, medida é um valor único, um valorzinho só, tá? Perfeito? Vem aqui em medidas, vou clicar aqui agora em nova medida.